Olá, paz e harmonia para vocês. Bem-vindos ao canal Falas do Henrique. Henrique sou eu. A nossa intenção é passar informações de como funciona o plano espiritual. Hoje nós vamos falar sobre o poder da fé. Bom, se você gosta dos assuntos do nosso canal, então clica no joinha para ajudar a divulgar o vídeo, tá bom? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve e ativa o sininho. Desde já, muito obrigado, tá bom? Então vamos lá. O que é a fé? O que significa ter fé? Bom, na Bíblia, em Mateus capítulo 17, versículo 14 a 20, Jesus nos orienta. Em verdade vos digo, que se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis à montanha, transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Bom, conforme o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, a partir do capítulo 339, nós precisamos entender essas palavras. Não no contexto material, visto que ninguém nunca viu uma montanha se arrastando de um lado para o outro. E mesmo porque Jesus não fazia mágicas e nem falava coisas sem sentido em suas pregações. Então, se analisarmos essas palavras de Jesus em um contexto moral, aí elas passam a fazer todo sentido. Logo, no contexto moral, a montanha passa a ser um desafio, uma barreira, um obstáculo a ser superado. E assim, por maior que seja a montanha de problemas que uma pessoa tenha que superar, mesmo que a fé dessa pessoa seja do tamanho de um grão de mostarda, essa montanha sairá de sua frente e será um obstáculo superado. Então, dessa forma, sim, a montanha terá se movido. Assim sendo, podemos dizer que a fé é a confiança que se tem na realização de uma coisa. É a certeza de se atingir um objetivo antes mesmo dele se realizar. Porém, Paulo de Tarso, em Tiago, capítulo 2, versículo 26, faz um alerta aos cristãos, dizendo: assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Ou seja, não adianta ter fé que alguma coisa vai acontecer e não fazer nenhum esforço para que essa coisa aconteça. E também no Evangelho segundo o Espiritismo temos o seguinte: o poder da fé se demonstra na ação magnética que as pessoas possuem. Dessa forma, a pessoa atua sobre o fluido universal, modificando-lhe as qualidades e adaptando esse fluido para si próprio. Pois o fluido é único, mas as necessidades são variadas. Logo, o desejo de uma pessoa pode servir para ela própria, mas não para outras pessoas. Daí decorre que aquele que juntar ao fluido normal um desejo ardente ou a fé, terá mais condições de realizar o seu desejo do que aquele que estiver somente aguardando o resultado da atuação do fluido externo. Um bom exemplo sobre a atuação da força da fé interior é o que se pode verificar em Mateus capítulo 14, versículos 25 a 31, que é assim: e estando no barco, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tendes bom ânimo, sou eu, não temais. E disse Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E Jesus disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo
e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo-lhe a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidastes? Bom, através desse relato, podemos fazer análises. Primeiro, Jesus não foi até o barco segurar a mão de Pedro para dar segurança para ele. Jesus quis saber até onde a fé de Pedro era sincera e verdadeira. Segundo, Pedro não duvidou de sua fé. Criou coragem, tirou os pés do barco, onde estava seguro, e andou sobre as águas, em direção a Jesus. Mas, quando foi despertado pelos movimentos do vento e das águas, perdeu sua concentração, ou seja, perdeu sua fé, e começou a afundar. E isso é muito profundo, pois quando pedimos ajuda para Deus, para Jesus, para os santos ou os espíritos, muitas vezes eles também querem saber até onde vai a nossa fé, até onde vai nossa força de vontade. Pois na maioria das vezes queremos a solução para o dia seguinte. E se não acontece, a maioria de nós desiste de pedir e desiste de acreditar. Bom, uma mensagem recebida no Centro Espírita de Umbanda, Caboclo Pena Dourada e Zé Pilintra, em abril de 2020, e assinada pelos Amigos da Luz, nos mostra o seguinte, abre aspas: Você já pensou no que é fé? Você já pensou como surge a fé nas pessoas? Você já pensou na diferença que a fé faz na vida das pessoas? Procure dentro de você mesmo, lá no fundo do seu ser, pensante, analítico e questionador. O que significa ter fé e praticar a fé? A fé não é algo que se compre ou se ganhe de herança dos que vieram antes de nós. Fé não é achar porque o outro falou e se deu certo para ele, vai dar certo também para a gente. Ter fé vai além de acreditar que algo vai acontecer. Ter fé não é acreditar. Ter fé é saber. E quando você sabe, você não duvida. Quando você sabe que se jogar alguma coisa para cima, essa coisa vai cair no chão, você não precisa ter fé de que vai cair. Você não precisa fazer uma prece para que essa coisa caia. Você não precisa pensar se é merecedor ou não de que essa coisa caia. Você simplesmente sabe que vai cair, mesmo que você não tenha fé naquilo. E por que você sabe que a coisa vai cair? Porque não existe mágica e não existe milagre. Isso é a conjunção de fatores e ações da natureza. Isso é a conjunção das ações da lei da gravidade do planeta, mais a ação do peso do objeto ou coisa, mais a velocidade do objeto de acordo com seu peso. Essas leis da natureza já existiam antes de nós e continuarão depois que nós não estivermos mais aqui nesse planeta. E assim é a fé. Ou você tem ou não tem. Ou você acredita que não está sozinho e que o que estiver passando é porque tem que passar, ou você não tem fé. Ter fé é saber que, para nos elevarmos, não depende de preces repetidas pela boca. É saber que a melhor prece é aquela luz que podemos emanar através do coração e banhar a todos que estão ao nosso redor, próximos ou não, merecedores ou não. Fecha aspas. É pra gente pensar, não é? E por hoje é isso. Espero mesmo que vocês tenham gostado. Então, até o próximo vídeo. E sempre aproveite as coisas boas que podem melhorar sua vida. Tudo de bom e muita luz!